Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. É sempre bom visitar o outro instituto dentro da UERJ, né? Eu sou professora do Departamento de História, trabalho com História Medieval, então foi um prazer receber o convite de estar aqui hoje e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é feito na UERJ, né? Porque a UERJ é um mundo. Aqui dentro tem muitos conhecimentos sendo produzidos, muitas pessoas que transitam, mas nem sempre a gente tem a possibilidade de se encontrar. Então, é um prazer. Desde já, eu já deixo aqui o meu convite de querer voltar novamente, caso vocês gostem, tá? A minha experiência com a literatura medieval galega se remete, na verdade, a um trabalho feito na época do bacharelado e depois concluído no mestrado, aonde eu trabalhei com uma fonte galega. Acho que uma das fontes que é mais interessante para o historiador que trabalha com história medieval peninsular, que se chama História Compostelana, né? E aí, quando o Henrique me fez o convite, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar? Né? Não, a história compostelana é algo que é realmente interessante, tanto para o trabalho do historiador, quanto para o trabalho do professor de literatura, né? Do estudioso da literatura. Então eu não vou aqui, na verdade eu vou levantar para vocês algumas questões, apresentar a fonte para vocês, para que vocês tenham vontade de lê-la, né? Já que hoje ela está disponível na internet, enfim. Quando eu tive acesso a essa fonte, foi lá nos idos de 94, quando eu terminei o meu mestrado na UFRJ, também na área de História Medieval, e o meu objetivo não era pensar a fonte pelo lado literário, né, que ela tivesse, mas pelas informações históricas que ela poderia me dar, me fornecer, em função de um objeto específico que eu tinha em mente, que era pensar a questão da unificação dos reinos castelhano-leonês. E aí eu situei ali Afonso VI, né, o monarca Afonso VI, como um dos primeiros projetos, né, como o primeiro formulador de um projeto de unificação dos reinos peninsulares. E aí esse projeto passaria em grande parte pelo casamento da sua filha, Dona Urraca, né, rainha, depois rainha de Leão e Castela, mas nesse momento só herdeira do trono, e Afonso I Batalhador, né, rei de Navarra e Aragão. Então, a partir desse casamento, a proposta de Afonso VI era justamente tentar unificar os reinos peninsulares. E aí eu me dediquei a pensar todo esse projeto político, estabelecido no caso por Afonso VI, e os meandros do casamento que acabou não dando certo, né? Então, aquele projeto, de certa forma, ele faliu. Mas depois ele vai ser retomado por Afonso X, lá no século XIII, começando com Fernando III e depois Afonso X. E aí no doutorado eu acabei migrando do Afonso VI para o Afonso X, né? Sempre em busca dessa tentativa de entender como é que uma região que é tão rica culturalmente, né, ela também é uma região que politicamente sofre com essas instabilidades, né, e como ela lida com isso, né, e como essa instabilidade, de certa forma, da cultura que é constituída ali. Então, a história compostelana é uma fonte assim, extremamente rica para o estudo, de uma maneira geral, da história medieval, da literatura medieval. Hoje em dia ela está disponível na internet, inclusive até traduções dela, tá?
Quando eu tive contato com essa fonte, eu tive que importá-la, porque lá em 94 você não tinha internet, né? É tão engraçado a gente dizer isso, porque hoje em dia a internet nasceu com a gente, né? Mas fazer estudos de história medieval no Brasil, na década de 80, final de 80, início de 90, era um desafio hercúleo. Então, era muito complicado a gente ter acesso aos documentos propriamente dito. Então, eu mandei importar a fonte, enfim, a partir daí comecei a trabalhar com ela, né? Antes de propriamente falar aqui da história compostelana, eu queria também, eu já estava esquecendo isso, trazer a saudação do Programa de Estudos Medievais, né? Então, nós lá na UFRJ, também lá nos idos do início da década de 90, a partir do trabalho da professora Maria Sonsoles Guerra Martim, conhecida como Marisol, né? Nós criamos o Programa de Estudos Medievais. Inclusive tem uma página na web, se vocês quiserem acessar, tem artigos, tem sempre algum programa de extensão que a gente está desenvolvendo, algum curso, uma palestra, enfim. E aqui na UERJ, a partir do momento que eu vim para aqui, há uns 3 anos atrás, eu trouxe, junto com o professor Rodrigo Rainha, também formado lá na UFRJ, a extensão do PEN. Então, nós temos aqui um PEN UERJ. Tá? Então, a Idade Média está chegando ao UERJ há um certo tempo. Nada ainda muito institucionalizado, enfim, ainda estamos no processo de burocratização, que não é facilitado pela greve, né? Mas estamos organizando aí os nossos eventos e contamos com a parceria de vocês e vocês com a gente, estamos à disposição. Então vamos lá, história compostelana. Quando é que essa fonte é produzida? Ela é produzida no século XII, tá? Justamente no contexto aonde você tem o início do movimento de reconquista territorial. Embora o termo reconquista seja algo que hoje em dia é muito questionado pela historiografia, né? Que se trata, na verdade, de uma leitura que é feita da história espanhola durante o governo Franco, né? Então, assim, acaba tendo um conceito, de certa forma, muito marcado por questões políticas, né? E que não foi, na verdade, um período muito agradável para a história da Espanha. Então, é um termo que a gente usa com certo cuidado, mas nós vamos usá-lo aqui entre aspas, né? Ele não é um termo que não possa ser utilizado, mas é um termo que a gente também utiliza com cuidado, né? Então, no século XII, você começa o movimento de reconquista da Península Ibérica e grande parte desse movimento é movido por Afonso VI, rei de Leão e Castela. E todo o movimento do Afonso VI vai ser no sentido de conseguir expulsar, não os muçulmanos, mas expulsar o domínio muçulmano naquela região e, ao mesmo tempo, conseguir consolidar as forças cristãs, a presença cristã no território peninsular. Então, de um lado, você tem um processo que a gente chamaria de reconquista militar, propriamente dito, mas, por outro lado, você tem um movimento de repovoamento. Então, não é só tomar militarmente, é tomar também com a povoação, né, da região que está ali sendo conquistada dos muçulmanos. E é interessante que quando a gente fala isso, dá uma impressão de que esses muçulmanos são expulsos da região. Não, eles são totalmente incorporados, só que dentro de prerrogativas que são, de certa forma, jurídicas. Então, uma das coisas que Afonso VI faz é justamente fazer... ficou péssimo, né? Uma das coisas que o Afonso VI faz é justamente promover a divulgação de fueiros. Fueiros são documentos jurídicos, né? Então, a cada região que era conquistada, se dava um fueiro, uma carta foral, como a gente poderia dizer aqui, com as leis que deveriam imperar naquela região, leis que, de certa forma, tentavam integrar a comunicação, integrar a convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus, tá? Então, juntamente com o processo de reconquista, vem o processo de repovoamento e vem a distribuição
dessas cartas florais, né, que são extremamente ricas em termos de estudo, mas que nós, infelizmente, não temos muitas, né? E um dos movimentos também que vai em consonância com esse processo de retomada do território é justamente a intensificação da peregrinação a Santiago de Compostela, que é uma rota peregrinatória que vai abrir, na verdade, a Península Ibérica para o mundo. E também tem essa ideia de que a Península Ibérica ela fica muito isolada. Isso a própria historiografia a isolou, de certa forma, né? Então, a Idade Média é França, né? Idade Média é Império Carolíngio, e aí parece que a Península Ibérica é um espaço à parte, que não está dentro, parece um espaço onde o feudalismo não se desenvolveu plenamente, né? E aí ela acaba não sendo respeitada nas suas peculiaridades, e ao mesmo tempo ela acaba não sendo estudada com a profundidade devida e com a riqueza que ela possui, né? A Península Ibérica é uma das regiões onde a cultura medieval, se a gente pode dizer assim, é mais rica. E a partir dali, daquele espaço e desse processo do Afonso VI e da abertura da Rota de Santiago de Compostela, que você vai tendo uma formação cultural extremamente densa, porque você ao mesmo tempo vai tendo a cultura cristã chegando, a cultura muçulmana presente ali, a cultura judaica ali. Quando Afonso VI manda fazer a Escola de Tradutores de Toledo, né, ele está abrindo caminho para que grande parte do que a gente concebe hoje como próprio de uma cultura ocidental esteja ali sendo copiado, traduzido e vá ganhar ares no restante do Ocidente. Então, a Península Ibérica é um espaço extremamente rico, mas ainda extremamente pouco estudado. Porque às vezes as pessoas ainda têm aquela visão de que Idade Média é modelo feudal francês ou modo de produção feudal. E aí, feudalismo. E essas categorias muito genéricas e modelares, elas acabam inibindo, né, o estudo da riqueza efetiva daquela região, tá? Então, essa fonte, a história compostelana, ela é especificamente mais interessante para a gente, porque ela mostra muito bem que existe, além do projeto político do monarca, de criar ali, né, uma unificação, de intensificar a relação com reinos externos ao espaço peninsular, há também um projeto eclesiástico, há um projeto da Igreja Peninsular, tá? Em relação a si mesmo, em relação ao seu espaço, em relação à luta de poderes que existe ali. Então, a história compostelana, ela é composta para quê? Qual é a peculiaridade maior dela? Ela é uma das poucas fontes compostas que contam a história de alguém que não seja um rei, alguém que não seja um monarca. Ela conta a história de Diego de Elmires, que era bispo, né, de Santiago de Compostela e depois de ser arcebispo dessa cidade, né, e quer elevar a sua sé à primazia. De certa forma, ele quer se colocar como a liderança política efetiva, brigando até com a sé de Toledo, que é a sé fundamental e primaz, porque essa é onde está o rei, ali está o bispado, o arcebispado real. Então, na prática, essa fonte é extremamente interessante porque mostra que existem projetos políticos ali que estão sendo forjados nesse ambiente que é completamente, naquele momento, instável politicamente. Então, a história compostelana, a primeira peculiaridade dela é o fato de ter sido motivada, ela foi financiada, ela foi proposta por Diego de Elmires para que se contasse a história do seu bispado, do seu arcebispado. Tá? Porque com isso, a ideia era estabelecer a importância da sé, né? E, consequentemente,
o seu papel de liderança dentro da igreja peninsular. Porque aí a gente também tem que pensar uma outra coisa. Quando a gente fala de igreja na Idade Média, vem muito na cabeça da gente aquela ideia de que existe uma igreja, né? Existe uma igreja que paira acima de todos, né? Ela é onipresente, onipotente, onisciente, entende? Não existe. A igreja, ela vai se institucionalizar, se a gente pode dizer assim, né? No século XII para lá, é que você começa a ter dogmas mais efetivos, enfim. Então, tudo que você fala de igreja, um período anterior ao XII, um período anterior à chamada, também, entre aspas, reforma gregoriana, reforma papal, enfim, é, na verdade, um construto formado por N elementos discursivos e realidades políticas que estão ali disputando um poder que não é universal, estão disputando um poder que é local. Estão localmente disputando o poder. Então, a história compostelana, ela se situa justamente nesse momento, aonde você tem disputas de poder político dentro da península, você tem disputas de poder eclesiástico ali, e você tem o arcebispo tentando criar, né, a sua sé, a ideia da sua sé ser a primaz. Agora, e aí, por isso, ela também tem um outro aspecto bastante interessante, porque ela não conta só a história dele, ela vai contando a história, né, do reino junto com ele. Tá? Então, para o historiador, ela é um prato feito, né, porque ela tem, ao passo que se conta a história do protagonista, que ele é marcadamente o protagonista do texto, você tem a história, toda a história daqueles reinos, dos monarcas sendo contados. E também a história da relação entre eles, né, entre essa sé e a Igreja Romana. Porque você tem cartas do Papa que constam nessa fonte. Tá? Então, uma outra característica dessa fonte é que ela é uma fonte extremamente eclética e difícil de ser precisada. Qual é o gênero dela? Né? Ela é uma gesta, no sentido de que ela conta, e é interessante, é uma gesta que não é voltada para o monarca. Né? Então, ela é uma gesta no sentido de que ela conta a história dos atos e feitos de um determinado personagem, mas, por outro lado, ela também entra numa categoria que é chamada de registro, então, porque ela tem documentos que comprovam, né, as coisas que estão sendo ditas, e é difícil você encontrar isso em fontes medievais. Né? Geralmente as fontes medievais, até mais ou menos o século XIV, elas não têm muita preocupação em dizer de onde elas tiram as informações. Tá? Então vem o cronista e vai contando, lá no reinado, blá, 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 aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Mas ele não diz de onde veio essa informação. Não, esses que escrevem a história compostelana, eles têm o cuidado de colocar a cada informação que dão um documento. Tá? Então se mostra o conflito do Afonso, do Diego Geomíris com o Papa, né? Se o Papa, e tem uma carta onde o Papa puxa a orelha do Afonso, do Diego Geomíris, dizendo o seguinte: olha, você, desculpa o termo, abaixa a bola aí, porque o pessoal está indo peregrinar mais em Santiago de Compostela do que em Roma. Roma é o cenário da peregrinação. Então, peraí. Por quê? Santiago era mais perto, era mais próximo, sim, né? Mais tranquilo para as pessoas peregrinarem. Né? Por outro lado, Cluny, a abadia de Cluny, criou toda uma forma de sustentação ali para aquele caminho de Santiago. Né? A partir desse caminho você vai urbanizar boa parte da Espanha, né? Do que seria o território espanhol. E por outro lado você também vai inovar bastante a economia daquela região. Então é obviamente um atrativo, além do fato de que, né, quem vai peregrinar também pode querer ficar por lá, terra não está faltando, porque na verdade se quer repovoadores, então é fácil se estabelecer ali, se estabelecer naquela península. Para os francos, como eram chamados estrangeiros na Península Ibérica nesse momento, ótimo, é um bom lugar. Né? Então o Papa está lá em Roma atento ao fato de que aquela sé está crescendo demais, né? E está, de certa forma, competindo em importância com a sé romana.
Então ele manda uma carta, né, e o Diego Geomíris responde essa carta. Então quando se introduz o assunto, se coloca lá o documento. Mas pode pensar, foi forjado o documento? Provavelmente sim. Como tudo, o historiador, ele não confia na fonte. A gente não confia no que a gente lê. A gente lê desconfiando o tempo inteiro, né? A minha intenção não é saber se aquilo aconteceu dessa maneira ou não, até porque a gente já perdeu a ideia de que a gente pode, de alguma forma, conhecer uma verdade histórica, né? A verdade histórica não existe. Existe o que se construiu em termos de história num determinado momento. Então, não interessa para nós saber se, de fato, esses documentos foram forjados ou não, mas interessa entender o porquê que há, de fato, interesse em colocar essa documentação ali. O que aquela documentação diz, por que ela diz e para quem ela diz. Então, a história compostelana é extremamente rica. Primeiro, porque ela é uma gesta. Segundo, que ela tem o registro de toda a documentação. E ela seria, então, uma forma híbrida. E aí eu estou usando categorias da Emma Falk, que foi quem fez a tradução, né, do texto, e a edição crítica, na qual eu me baseei. E até hoje não foram feitas outras, tá? Edições críticas da fonte. E que ela situa a história compostelana no que ela chamaria de crônica cartulária. Tá? Então, é uma fonte maravilhosa para ser pensada. Um outro fator que também torna ela bem interessante é o fato dela ter 4 autores. Então, ela é uma fonte composta coletivamente, ela não foi composta por um autor. E aí mostra que é um projeto mesmo, sabe? Por quê? Começa com a autoria do Lunho Afonso, que pertencia à Sé compostelana, tinha um cargo importante na administração da Sé, e aí ele é chamado pelo Diego Geomíris para fazer a história compostelana, começar a escrever. Escreve o prólogo e o primeiro capítulo, o primeiro livro, basicamente todo da história compostelana. Depois ele sai, porque ele vai se tornar bispo, né? E aí ele é substituído pelo Arcediano Hugo, que depois vai ser bispo do Porto, tá? Que vai continuar a redação da obra. Depois vem o Giraldo ou Girardo. Esses são os autores que a gente consegue identificar, que vai continuar a redação da segunda parte da obra. E mais tarde vem Pedro, que teoricamente deveria terminar a obra, mas ela é incompleta. Então ela na verdade é um tomo deste tamanho traduzido que está incompleto, tá? E fora isso você tem várias autorias ali que você não consegue identificar muito bem de quem são. Esses 4 autores são os autores que a gente sabe que de fato conseguiram deixar sua marca no texto, né? E é interessante que, além disso, além de documentos, a fonte tem também registros de milagres, de translado de santos, né? Então, ela é uma fonte extremamente eclética, sabe? E é fascinante. Ela não se esgota num trabalho, não se esgota de forma nenhuma. Eu consegui usar para fazer justamente a análise do jogo político do casamento da Dona Urraca com Afonso I. E aí, a partir dali, eu fui tentando pensar quais eram os perfis, né, os personagens, como eles são construídos naquela fonte, né? Como é que é apresentada a Dona Urraca, como é que é apresentado o Afonso I, como é que é apresentado Afonso VI, né? Então eu fiquei mais centrada nesse aspecto. Agora eu confesso que vindo para cá e preparando anteriormente o material e vindo para cá, hoje eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu deveria voltar a estudar um pouco mais essa fonte, porque eu simplesmente comecei a entender que ela me dá possibilidades que eu ainda até então não tinha pensado, né? Então assim, eu agradeço muito, sabe, pela possibilidade de conversar com vocês um pouco sobre a história compostelana. Eu não vim aqui efetivamente para fazer, né, uma palestra que esgotasse o tema,
mas para lançar na cabeça de vocês, como estudiosos da literatura, essa nova possibilidade. Então, quem está aí tentando pensar o seu projeto, né, no mestrado, no doutorado, ou propriamente a sua monografia, o desafio é visite essa fonte. Essa fonte, além de todas as peculiaridades que eu já mencionei, ela tem mais uma, eu acho que é muito interessante também. Ela é uma das poucas fontes contemporâneas, produzidas exatamente na época. Os autores, eles participam ativamente do que está acontecendo. O primeiro manuscrito encontrado dela foi no século XIII, ela foi produzida no XII. O primeiro manuscrito é do século XIII, ela foi sendo copiada durante toda a Idade Média. Há versões dela na Inglaterra, no século XVIII, nos Estados Unidos, século XVIII. Então, é uma fonte que ela é inesgotável para quem quer entender um pouco mais sobre a história da Galícia. E ela faz conexões com outras fontes também. Ela acabou servindo como referência para outras fontes, né, que de certa forma bebem naquele material e a partir daí vão constituindo os seus relatos. Então, gente, eu vim aqui apresentar para vocês a história compostelana. Espero que vocês se empolguem com ela como eu me empolguei, né? E vejam as possibilidades de trabalho aí, não somente como historiadores, né, no sentido da história, mas os historiadores da literatura. Olha quanto potencial existe aí para vocês trabalharem, tá? Então foi um prazer e eu estou aberta a perguntas no final, se vocês quiserem fazer. Eu acho que é mais interessante quando a gente faz assim, né? Joga a ideia e aí vocês me perguntem, dentro do possível a gente vai fechar o conhecimento sobre o tema, tá bom? Obrigada.